João 11, verso 20 em diante. Diz assim: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: Marta, teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei, naquele grande dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. A narrativa do texto, em todo o contexto que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite de João 11, é muito conhecido, até daqueles que não são amantes íntimos da leitura da palavra de Deus, porque fala sobre um milagre extraordinário que ficou conhecido por todos que estão aqui, até aqueles que nem cristãos são, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus o ressuscitou. Jesus estava decidido a fazer isso, a ressuscitá-lo, mesmo sabendo que ele já estava sepultado há 4 dias. Quando Lázaro adoeceu desta enfermidade que o levaria para a morte, humanamente falando, Marta enviou uma mensagem dizendo: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, está muito doente. E a mensagem chegou até Jesus. A mensagem chegou até Jesus. Ele não respondeu imediatamente, mas a mensagem chegou até ele. Ele não atendeu na hora, mas a mensagem chegou até ele. Ele não fez imediatamente como esperavam, mas a mensagem chegou até ele. Alguém já está entendendo e eu creio que já está glorificando pela esperança que está sentindo. Olhe para alguém aí e diga: já chegou até ele. O fato dele não estar te correspondendo como você desejava não significa que ele não te ouviu. O fato dele não ter chegado pelo caminho que você imaginou não significa que ele não tenha te ouvido. A mensagem chegou até ele. O fato de não ter enviado uma mensagem de retorno, uma mensagem de resposta, que foi exatamente como Jesus não interagiu com a casa de Marta, não diminuiu em nada o amor que ele diz que sentia por essa família. Versículos mais acima da onde nós acabamos de ler, o texto diz que é Jesus que está falando, por escrita de João, dizendo que ele amava. Que se há registrado no texto sagrado, a casa de Marta foi a casa que Jesus mais visitou no seu período de 3 anos e meio de ascensão ministerial. Foi um período muito corrido, porque 3 anos e meio era basicamente o tempo que ele tinha para virar esse mundo de cabeça para baixo e obrigar até o ateu a escrever no livro de história AC e DC. Então, 3 anos e meio foi o tempo que ele tinha, e dentro desse tempo, ele precisava otimizar o seu tempo. Porém, contudo, mesmo assim, somente que se há registrado no texto sagrado, pelo menos 3 vezes, ele foi até a casa dessa família. E aí, João 11 vai deixar muito claro o motivo. Não está dizendo que ele vai lá só por demandas espirituais. Não está dizendo que ele vai lá só porque Lázaro morreu. Não está dizendo que ele vai lá só por causa da comida, porque você sabe, o próprio Jesus deixou muito claro que o reino de seu Pai não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que fica claro? Fica claro aqui uma afinidade pessoal. Fica claro aqui o que Jesus está admitindo e o que João escreve no texto. Ele ia lá porque, acima de tudo e de qualquer demanda, ele os amava. Jesus os amava. E é complicado quando eu vejo Marta, Maria e Lázaro entendendo a declaração de Jesus, expressada até nas suas atitudes, sendo um grande missionário, um grande evangelista, alguém tão ocupado, ainda assim colocar no seu itinerário a casa de Marta, Maria e Lázaro para sentar-se com eles, para comer com eles, para fazer culto na casa deles. Então, é complicado quando você vê isso tudo e acredita nesse amor, mas na hora que eles mais esperam, na hora que eles mais desejam, você vê que o recado que Marta envia para Jesus chega a ser apelativo. Olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas. Só faltou ela dizer, a quem tu dizes que ama, porque se tu ama mesmo, tu vem, né? Ele está enfermo, foi bem apelativo, foi um clamor bem, uma mensagem bem apelativa. E Jesus não vai, mesmo amando muito,
Jesus não vai. E aí, para acabar a bagaceira, como diz o paulista, Jesus não vai e ainda diz assim, depois da morte de Lázaro: eu não fui de propósito. É complicado quando quem te ama e tudo pode fazer por você, decide não fazer e ainda diz: não fiz de propósito. Nós precisamos entender que as não respostas ou os silêncios de Jesus em nossa direção não são termômetros específicos para aferir o amor que Ele tem por nós. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer obra. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer entendimento. E Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é esse tal? Tal é um vocábulo que na verdade não existe, não há um significado para tal. Tal significa algo que não pode ser medido. Tal significa algo que não pode ser mensurável. Tal significa algo que não pode ser controlado. Então o que Deus está dizendo é: eu amei o mundo, ou eu vos amo de uma tal maneira que nem toda a compreensão que vocês tivessem seria o suficiente para determinar o tamanho desse amor. Então é complicado quando nós entendemos esse amor através de respostas imediatas, através de ajuda, através de patrocínio, através de socorro na hora, e de repente esse amor precisa ser subentendido por um silêncio de uma resposta que eu esperava. Deus está dizendo a alguém aqui de antemão: eu não preciso provar que te amo, já provei que te amo. É você que precisa acreditar que eu te amo, a despeito de qualquer outra coisa. Então, o tempo vai passar, e aí Jesus não vai até lá, e Lázaro vai morrer. E depois que Lázaro já está morto, aí Jesus vira para os seus discípulos, levanta e diz: nós vamos voltar à Judéia. Só que Jesus já havia saído de lá com os discípulos quase que a pedrada e a pauladas. Então os discípulos não queriam ter que voltar para lá, mesmo sendo Lázaro um bom amigo. E aí Jesus diz assim: olha, Lázaro, nosso irmão, ou Lázaro, o nosso amigo, está, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos lá. E aí os discípulos: Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar. Porque eles não queriam ter que voltar para lá. E aí Jesus vai falar categoricamente, e a gente vai perceber isso nas versões atualizadas, Revista Almeida corrigida e atualizada, quando Jesus fala declaradamente, não apenas que ele dorme, dizendo eu vou despertá-lo, mas fala da sua morte. Mas por que Jesus usa esse termo, dizendo apenas dorme? Para que nós compreendamos que o seu poder é tão grande, que assim como alguém desperta outro de um sono, assim é para o Senhor trazer para a vida alguém que estava morto. É para a gente entender isso. Então ele diz: olha, ele apenas dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos dizem: se está dormindo, deixa ele descansar. Eles não queriam voltar. Aí Jesus vai falar declaradamente: Lázaro está morto. E o texto diz que ele determina o que vai fazer lá, mas eu vou ressuscitá-lo. Oh, meia dúzia ouviu, eu vou repetir o que Jesus disse. Jesus disse: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Oh, glória a Jesus. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Tudo que Jesus diz que vai fazer, ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Diria ele algo e não faria? Brincaria ele com os seus sentimentos? Claro que não. Ele é fiel, seja todavia o homem mentiroso, o homem falho, e Deus sempre verdadeiro. Quando Jesus diz eu vou fazer, ele vai fazer.